Olá, boa noite. Olá, Ô, Júlia. André, nossa live está encantada. Oh, Deus. Agora vai, hein? Agora vai, essa live está encantada, mas é que o assunto é bom, então por isso que ela está É encantada. isso, é por isso, é por isso. Mas agora vai, agora eu tô te escutando bem. Você tá me escutando bem? Tô. Eu fui ver se a minha internet estava com alguma coisa, eu desconectei, pus na outra, acho que agora vai, agora tá tranquilo. Então, André, beleza. então agora eu Oi. vou representar. Primeira coisa, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui da Meet Focus. A ideia de trazer o André é o CEO do Clínica nas Nuvens, que é um sistema de clínicas de gestão e que é um sistema muito bom. A gente vai conversar um pouquinho ao longo deles, mas o tema que a gente vai falar é a questão mais relacionada à gestão de clínica e como evitar ralos financeiros através dessa parte tecnológica e dividindo vários casos reais que o André tem, que eu tenho, e a gente vai dividindo nos assuntos que nós somos, que é muito recorrente no nosso grupo de clientes, ok? André, então, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigado. Se você quiser se apresentar um pouquinho também, falar um pouco do Clínica nas Nuvens, fique à vontade. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Júlia? A gente tem uma parceria muito boa aí com a Meet Fox. Eu acho que é uma coisa que a gente está costurando há algum tempo e vai trazer muito resultado positivo aí para todos os nossos clientes, né? Então, eu sou o André Forquesato. Eu sou um dos fundadores do Clínica nas Nuvens, sou sócio do Clínica nas Nuvens. Estamos trabalhando no Clínica nas Nuvens há muitos anos, em busca sempre de uma qualidade na gestão, uma melhoria nos processos de todos os nossos clientes e todas as nossas clínicas. Ótimo. André, então vamos ao primeiro ponto. Aliás, é um ponto que, na minha opinião, é extremamente importante e um ponto que é um ralo financeiro enorme. Seria faturamento. André, me fala um pouquinho do seu ponto de vista, como você acha que, através de tecnologia e de sistemas integrados, o faturamento ele pode ter um ganho, ele pode evitar ralos financeiros e ter um ganho de economia ou de desperdício. Queria que o que você tem da sua experiência, do seu dia a dia, das ferramentas que você utiliza, como evitar esse ralo financeiro? A gente sabe hoje, né, com experiência aí com vários clientes, que um dos principais ralos é a glosa de procedimentos no faturamento, né? Então a gente entende hoje que o faturamento, principalmente o faturamento para convênios, em muitas clínicas é o principal faturamento da clínica, né? Muitas vezes representa mais de 80% do faturamento da clínica e elas às vezes não têm uma rotina de cuidado, elas não têm um ferramental que auxilie eles a evitar as doses, né? Além de Uhum. evitar as doses, é tu poder gerenciar depois. Então, pode acontecer a glosa? Pode acontecer. Mas eu preciso saber que deu a glosa e eu preciso poder recursar essa glosa. Eu preciso poder ajustar o que for preciso e cobrar novamente lá do convênio. Muitas clínicas a gente vê que como elas não têm esse controle, como elas não têm às vezes esse cuidado, acaba escapando, né, por um ralo realmente vários milhares de reais aí todos os meses, né? Coisas básicas, gerenciamento de data de vencimento de carteirinha, números de carteirinha, convênio, com procedimentos corretos dos convênios, né? O código TUS, por exemplo, correto daquele procedimento, a quantidade de materiais que aquele procedimento vai ou não vai, honorários médicos, essas coisas são coisas que o sistema pode automatizar e Uhum. que eliminaria esse risco de você ter uma glosa lá na frente, né? Entendi. O que eu vejo bastante quando eu estou durante um processo de consultoria financeira, André, é no momento que você começa a avaliar o faturamento, eles me perguntam assim, Júlia, mas o que, que é um faturamento um percentual de uma glosa que seja satisfatório? Então eu dou assim, olha, algo otimizado que você vê e é recursado de 3 a 5% no máximo, isso deve ser trabalhado. Eu já cheguei clientes que eu peguei, André, 50%. E muitos deles Nossa, de não usar a tecnologia que tem disponível dentro do sistema próprio deles, como você mesmo disse.
E os relatórios, eles bloqueiam, esses relatórios, como que funciona o relatório de um faturamento? Então, você tem agenda médica, teve procedimento XYZ. Então, todos essas informações, elas são consolidadas e depois você consegue fazer uma reconciliação com o que teve de retorno do convênio, por exemplo, e aí você consegue pegar aqui eu tive problema, aqui eu não tive. Tem uma rotina financeira de faturamento para evitar esse tipo de ocorrido, né? Que é de ter glosas excessivas e não ter recursado? Sim, né? Eu acho que é uma ferramenta bem importante, né, você ter no teu sistema, dentro da tua clínica, porque você consegue rastrear, principalmente rastrear quando foi o atendimento, isso gera bastante glosa também, quando foi o atendimento, a recorrência desse atendimento, né? Se é um retorno, se não é. Então essas informações vêm da onde? Vem lá de um agendamento, vem lá de um prontuário. Hoje dentro do Clínica nas Nuvens, tudo que for agendamento, todas as informações de agendamento, todas as informações de prontuário são geradas para dentro da guia automaticamente. Então, por exemplo, você agendou lá uma consulta básica. Você agendou uma consulta básica, essa informação da agenda já vai para dentro da guia, que já vai ser incluída num lote que você gera lá no período que o convênio exige. Procedimentos mais complexos também. Eu vou fazer uma acupuntura, eu vou fazer alguma microcirurgia, alguma coisa que exige materiais, que exige procedimentos em materiais. Você também pode programar isso via agendamento, via prontuário. Então, conforme o médico vai lançando, o profissional de saúde vai lançando as informações lá no prontuário, isso já vai gerar informação para o TIS, isso já vai gerar a guia TIS. Isso é um ponto, que é a entrada, a geração, né? Beleza, então gerei essas informações, tudo integrado à agenda, integrado a prontuário, integrado a financeiro. Depois mando para o convênio, fecho o lote, tudo isso tem que estar dentro do sistema, porque aí depois do lote fechado, eu consigo pegar do convênio o retorno que o lote teve, e aí sim comparar, eu mandei um lote de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, sei lá, 5 mil reais foram glosados do procedimento XYZ, do procedimento de consulta. E o sistema aponta já qual é o problema que foi dessa glosa. Isso aí, o sistema mostra, né, conforme o retorno que o convênio deu, qual foi o problema da glosa. A mensagem que o convênio retornou, qual o procedimento e qual o paciente, todas as informações daquela guia para o profissional faturista lá conseguir já fazer, o recurso dessa glosa. Certo. E uma curiosidade, André, em relação à questão da guia física, né? Eu já vi muita discussão de a secretária acabou encerrando o dia e esqueceu a guia física dentro de uma gaveta. Tem algum procedimento que ela possa fazer que possa evitar isso? O sistema no encerramento do dia, ele aponta que está faltando alguma informação? Tem alguma forma de evitar ainda uma tratativa que é muito manual, que é essa questão da guia física? O que acontece? A guia física, ela é sempre um problema nas clínicas, realmente, né? Elas precisam ser gerenciadas quando elas são necessárias mandar junto lá com o lote, né? Então, o que geralmente a gente aconselha? O fechamento do lote, ele emite um relatório, né? Esse fechamento emite um relatório. Você tem que conferir lá, vai aparecer o número da guia, o nome do paciente, as informações daquele faturamento, daquela guia. Você vai pegar esse relatório de fechamento de lote e vai checar, conferir mesmo se todas as guias físicas referentes àquele lote você tem em mãos. Se você não tiver, você não pode envelopar e mandar para o convênio. Entendi. Então tem como o processo bem estruturado junto com um bom sistema, gente, eu que gosto bastante dessa parte de administração, processos e sistemas. Vamos lá, uma boa administração com um processo estabelecido, com um bom sistema, é uma tríade que te encaixa para que você evite esses ralos financeiros. Correto, André? Exatamente, Júlia. O que a gente vê de mais comum acontecer, né? Não ter o processo realmente. É a clínica, às vezes ela vai atrás do sistema e o sistema vem para ajudar a organizar o processo. Mas ela não tem esse processo, ela não confere as guias lá no final do mês, ela não fecha um caixa, por exemplo, todo dia, ela não tem um controle, uma gestão financeira diária da clínica.
Então, isso o sistema vem ajudar, vem trazer essa automatização. Mas, que E nem você disse, né, Júlia, se você não tiver o processo desenhado, pensado antes, ele se realmente perde, né? ele se perde. Ele se Isso é perde. importante. A gente, dentro de consultoria, dentro de multinacional, como eu já conversei com você, eu trabalhei muito tempo em multinacional alemã. André, o que, que eu vejo bastante dessa questão? Existem POPs, que é o procedimento operacional padrão. Quando você vai tirar um alvará, quando você vai tirar o alvará de funcionamento da clínica, ou a questão do funcionamento da Anvisa, eles pedem alguns POPs padrões de acordo com a atividade que você vai prestar lá. Se é simples consulta ou se tem grandes procedimentos. Então, todo esse trâmite, muitas vezes a vigilância hoje já pede POPs técnicos. Mas aonde eu Certo. quero chegar? Os POPs administrativos, muitas vezes, eles são deixados de lado. Mas e é ele que acaba sendo um dos ralos. Então, você tem, eu brinco, um sistema, um exemplo, né? Que eu conheço o seu sistema, um Clínica nas Nuvens, que é um sistema que é uma Ferrari, mas você não tem um procedimento para implementar e acaba se perdendo. Então, tem que ter o pilar da administração, mais o pilar do procedimento, do processo em si, e fechando com uma boa tecnologia, com um bom sistema. Então, é nisso que é as nossas recomendações quando eu trabalho com essa parte de consultoria dentro de clínicas médicas. Só um adicional que eu vejo também com recorrência a faturamento ainda, André, é em relação à questão de tabelas. Eu também vejo uma oportunidade dentro dessa questão das tabelas. Como que você vê esse processo em si? Como que você vê a atualização disso? Os sistemas, eles são fáceis para fazer isso? É manual? É item? Então tem a tabela do convênio. Como Uhum. funciona essa questão de atualizações de tabelas e de precificar e cobrar de forma correta? Hoje, realmente, sem um sistema, você acaba ficando com a tua tabela desatualizada, né? Porque os convênios lançam novas tabelas, você precisa atualizar, reajustar percentual, de valor do procedimento, precisa reajustar os repasses, então tem que ter uma ferramenta que auxilie essa atualização, né? Dentro do Clínica nas Nuvens, nós temos um processo de atualização em Lotter também. Então você vai lá, vai pegar Ah, legal. a planilha que o convênio te fornece, vai fazer o upload para dentro do sistema e vai atualizar os valores dos procedimentos para a nova tabela lá do convênio, né? Só para você ter uma ideia, André, eu já cheguei num cliente uma vez, um de radiologia, tá? Ele falou assim, olha, eu atualizo, então ele tinha vários, radiologistas tem vários equipamentos, então ele tinha, assim, vários Muitos convênios anos. cadastrados. Ele falou para mim que demorava para atualizar as tabelas dele no sistema 3 meses. Eu falei, Tá 3 meses? louco. Juro. Exatamente. Aí eu falei assim, não, não é possível que não tenha um sistema que automaticamente se alimente, faça um upload e isso gere as novas tabelas para que você precifique corretamente. 3 meses. Aí eu falei, gente, é um ralo realmente financeiro ali dentro do processo, né? Em 3 meses já atualizou de novo, né? Exato. Excelente ponto. Em 3 meses você já tem um novo para fazer, né? Então, acho que Sim. E o que, que você recomenda da sua experiência de atualização de tabela, de quanto em quanto tempo, nesse formato mais rápido? Agora com a Covid e essa última temporada, esse ano, 2020, as tabelas sofreram algumas atualizações, né? Meio constante, assim, entrou procedimentos novos que não tinham, entrou valor, alguns ajustes de valores e tal. Então foi uma frequência maior de atualização. Mas vai muito de cada convênio, tá? Por exemplo, Clínica nós atende o Brasil inteiro os mais diferentes tipos de convênio. A gente vê convênios que atualizam uma vez por ano e convênios que atualizam depende do acordo que eles têm lá. Uma coisa importante, quanto ao valor, depende muito do acordo também que existe entre a clínica, entre o profissional e aquele convênio. Volumetria de procedimentos que ele executa, né, eles podem negociar, barganhar aí uma tabela diferente. Então, conforme aumentar a volumetria de procedimentos que aquela clínica executa, eles vão lá, negociam com o convênio novamente, um valor diferente, e aí Tá, isso tem que ser atualizado dentro dos sistemas para poder, quando mandar as guias, já mandar com o valor novo. Então, legal. não tem uma frequência exata, porque muito tem negociação de clínica Para e quem? convênio. Tá É. certo. O André, e eu também vejo, encerrando o ponto de faturamento, que é o último item que eu, quando entro para analisar, é em relação à questão
a pessoa faz um procedimento, vamos lá, uma endoscopia. O que vai na composição disso para eu solicitar esse reembolso? Então, ela tem gás, tem esse insumo, tem aquele outro. E eu vejo que muitas vezes que isso, do ponto de vista financeiro, é a composição do custo. Tudo que está sendo utilizado ao longo desse procedimento, ele está sendo corretamente cobrado do convênio, ou ele está esquecendo algum item de consumo. E eu vejo que poderia, e alguns sistemas já fornecem isso, eu queria entender um pouco do seu, da sua experiência em relação a tem já os procedimentos cadastrados com todos os itens que é a composição, ou mesmo com, se você está fazendo uma cirurgia fora, num hospital, onde está tudo, é um quarto específico, então existe você compor aquele procedimento, desde uma parte de hotelaria até a parte dos insumos, e muitas vezes se perde. Como que você vê essa questão da tecnologia ajudando nesse ponto? Tem dois pontos importantes aí, né? Que muitas clínicas elas executam os procedimentos dentro das próprias clínicas, né? Então tem clínica que tem centro cirúrgico dentro da própria clínica. Esses casos eles emitem as guias, eles fazem as cobranças do convênio, tudo pelo próprio sistema da clínica. Tem que ser, né? Pelo próprio sistema da clínica, porque esses caras não vão para o hospital. Então, esses procedimentos aí, tem que existir um lugar de configuração padrão, sim, o Clínica nas Nuvens tem um lugar no que você diz, procedimento, cirurgia, tal. Essa cirurgia vai ter tais insumos vinculados a ela. A hora que você for gerar a guia, ele tem que puxar esses insumos automaticamente, e aí você fazer um ajuste, porque pode ser que nessa cirurgia foi alguma coisa diferente daquele padrão. Mas tem que trazer o padrão para justamente você não esquecer de colocar lá algum insumo que geralmente vai naquela cirurgia e você não está colocando. Isso diminui, nem a glosa no caso, né? Diminui você não cobrar, né? Que é um outro problema, que nem vai aparecer na glosa, vamos dizer assim, né? Tu não cobrou tal coisa. Não cobrou, né? Não cobrou, pronto, né? Então, sim, tem que ter nos sistemas um lugar onde que você possa pré-configurar isso. Quando vai para o hospital, geralmente quem trabalha, quem gera essas guias são o próprio hospital, né? Então, você tem que ter a capacidade depois de poder conferir se o hospital está te pagando tudo que você gastou lá, ou tudo que você... Porque geralmente quem fatura daí é o hospital, porque ele tem a guia hospitalar, ele tem a sala de cirurgia dele, essas informações. Né? Entendi. E quando a pessoa começa a usar o seu sistema? Essa é uma pergunta nova aqui, tá? Então, qual é a primeira recomendação que você dá para faturamento? Assim, contratei o Clínica nas Nuvens. O que você fala em relação a faturamento? Foque nisso, nisso, nisso. O que você fala para orienta o seu usuário para quando ele inicia com o Clínica nas Nuvens? Configuração, a principal que gera toda a informação lá para gerar as guias TIS está na combinação dos procedimentos e os convênios. Código SUS, então, configurar, parametrizar toda a parte de TUS para aquele convênio que você usa. Então, existe 50 mil procedimentos TUS, mas aqui na minha clínica eu executo 50. Então, eu vou configurar esses 50, vou pegar a tabela lá que o convênio me deu e vou importar para dentro do sistema, vou deixar os valores corretos, os códigos TUS corretos, os nomes corretos e para qual convênio que eu vou aplicar aquela configuração. Né? Tendo isso bem certo, aí eu começo a me preocupar com o lado do paciente. Então, ter a carteirinha certa do paciente, ter a data de vencimento dela certa, dizer que aquele paciente... Usar a elegibilidade, né? Tem a função de elegibilidade, você pode configurar lá, alguns convênios têm, outros não, para tu consultar a elegibilidade automaticamente pelo sistema. Então, isso já garante que aquela carteirinha que você está lançando já é uma carteirinha válida, que tu não vai ter esse problema de glosa. Então, procedimentos, configuração de convênio dentro do paciente, dados principais como a data de nascimento, CPF, nome, essas coisas do paciente, e depois fazer os lotes das guias com os seus procedimentos corretos. Né? Isso tudo tem que vir lá da agenda, tem que vir lá do prontuário, que a gente falou antes.
Que aí quando chega lá para o faturista, isso já está pronto. Ele não vai precisar adivinhar que procedimento que foi aqui, o médico colocou, não colocou. Se a equipe inteira trabalhar em conjunto, o médico, a secretária, recepcionista e o faturista vai ter bem mais certeza do que ele vai fazer. André, mais uma pergunta de curiosidade, tá? Que estava fora do nosso roteiro. Mas se eu migro Tranquilo, de um sistema para outro sistema, tá? Uma curiosidade minha. Eu consigo fazer esse upload, por exemplo, do cadastro dos meus clientes de um sistema para outro? Tem essa interface, tem essa conexão por ser, assim, né? São concorrentes. Ah, eu troquei o sistema, vim para esse. Você consegue fazer esse upload de um sistema antigo para um novo? geralmente, tá? Assim, até hoje não tivemos nenhum problema de dizer assim, não, esse sistema aqui realmente eu não consigo migrar. Tá? Então Tá. a gente faz um processo de migração, onde a gente vai analisar essa base de dados, ver onde estão os dados, né? Alguns fornecedores, eles já entregam, ó, não, vai por aqui, por aqui, por aqui, que tu vai conseguir os dados. Alguns fornecedores, não, você tem que investigar por conta própria. Mas geralmente conseguimos, tá? Migrar todo o cadastro de paciente, todo o prontuário, todos os procedimentos, tudo que ele já executou dentro da clínica. Tá bom, excelente, muito bom. Essa informação eu não tinha certeza em relação às migrações que eu participei, então legal, uma ótima informação. Bom, Legal. faturamento encerramos, vamos para despesa e custos, né? E aí eu vou levar uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu converso sobre sistemas na área de saúde. O que você acha, André, por que o módulo financeiro dentro de um sistema de gestão de clínicas é tão subutilizado? Essa é a pergunta do 1 milhão, né? De É realmente isso aí. como as clínicas têm realmente dificuldade em implantar esses módulos financeiros dentro do sistema. A gente passa por isso direto, assim, muitos clientes vêm, clientes novos, por exemplo, eu não tenho nada de financeiro, eu uso planilha, ou eu não tenho experiência, né? Eu acho que conta muito eles não terem experiência financeira anterior, né? Então, por exemplo, eles muitas vezes não sabem lidar com contas a pagar, com contas a receber, e o sistema tá lá, tem o contas a pagar, tem o contas a receber, tem fluxo de caixa, tem DRE, tem boleto, tem nota fiscal, tem um monte de funcionalidades financeiras, mas muitas vezes eles não têm o básico, ou eles ainda nem prepararam a clínica, como nós falamos antes, Júlia. Eles não prepararam o processo na clínica. O dinheiro do Entendi. médico é o dinheiro do particular dele, que entra junto com o dinheiro da clínica. A gente vê muito disso acontecer, principalmente em consultórios, onde recepcionista, secretária e um profissional. Geralmente acontece muito isso. É tudo misturado e eles acabam não sabendo como controlar isso, né? Clínicas Entendi. maiores Clínicas maiores geralmente têm um setor financeiro, eles geralmente têm alguém responsável por ter este processo já desenhado, o que torna bem mais fácil a implementação desse processo. Mas, assim, tem que colocar na cabeça dos profissionais que não é perca de tempo isso. Você vai ganhar tempo com o passar do tempo, com o passar do uso do sistema, você passa a ganhar tempo com a automatização desses processos financeiros aí. Entendi. Bom, compartilhando um pouco do que eu acho em relação a isso. Eu acho que tem muitas vezes dentro da clínica, o que que acontece? A recepcionista ou administradora, ela está interagindo entre dois ambientes de recepção e também tem uma parte de administrativo e acaba sobrecarregando. Então, eu vejo isso um dos pontos que eu avalio que é recorrente, que eu acompanho. A questão, reforçando o que você falou, de procedimentos em si, que muitas vezes o procedimento não está bem amarrado e eles acabam não sabendo navegar. E a formação de recepcionistas e secretárias muitas vezes não tem esse viés financeiro. Então acaba tendo essa Ferrari que eu falo e subutilizando. E aí acho que vem até nessa parceria que a gente está da Clínica nas Nuvens com a Mitifocus, numa ideia de integrar o modo financeiro com o contábil, com o administrativo, tudo interligado para que você consiga, de uma forma, de um único sistema,
pegar aquela planilha de Excel que você acaba trabalhando em paralelo, jogando para dentro do sistema, que vai sair um fluxo de caixa projetado, um fluxo de caixa real. Ao invés de você ficar classificando que tipo de despesa ou imprimindo em malote, já está tudo isso documentado dentro do sistema, já vai interligado para a contabilidade. Então, eu acho que isso, uma vez bem estruturado, como você me disse no começo, vai haver uma demanda. Mas depois disso, que tudo acontecer, que as parametrizações estiverem corretas, que a secretária, a recepcionista ou administrativo já tenha mais, ela já seja mais, já saiba usar a ferramenta de uma forma mais simplificada e otimizada, você vai ter um ganho de tempo enorme. Eu já escutei casos onde a pessoa demorava 2 dias para fazer fechamento, que depois disso, depois de um sistema todo parametrizado e implementado, ela está usando 2 horas. Então, tem um ganho no longo prazo. É isso aí, Júlia. A gente vê muito disso, tá? E tem duas situações. Muitas clínicas, elas usam só contas a receber. Então, por exemplo, então tá, vou usar o financeiro, mas vou usar só contas a receber. Porque é o que eu vou receber lá do meu paciente, né? Então, tipo, vou cobrar um particular lá dele, beleza, vou lançar lá no sistema. Eu vou ser obrigado a usar se eu quero fazer faturamento X. Então, beleza. Mas eles acabam, às vezes, não se dando conta que usar para o contas a pagar também é essencial. Porque lá no fluxo de caixa dele, não é só, ele não tem todo aquele dinheiro sobrando lá na conta dele, né? E aí ele não reconcilia, né? Ele não consegue reconciliar o que você está falando. Você só tem entrada e não tem a saída. Aí você se perde na informação. Você se perde. Então, por exemplo, dá trabalho para fazer isso? Talvez no começo, entende? Eu tenho aluguel para pagar. Eu pago 12 meses de aluguel de R$ 10.000. Beleza, você vai fazer. Os sistemas, eles fornecem ferramentas para replicar isso de uma maneira que você não precisa lançar 12 vezes. Você vai lançar uma vez, replicado em 12. Você vai, se tem conta de luz, conta de água, o teu movimento geral, praticamente todo ele igual todo mês. Você vai replicar isso durante os meses, você vai fazer um lançamento só uma vez só durante o ano. E você vai conseguir ter a projeção de, lá no mês 9 de 2020, eu estou aqui com tanto de débito e muito menos de crédito projetado, né? Então, isso vai conseguir trazer para ele uma visão bem melhor de quando que ele vai fazer as compras, de quando que... eu tenho aqui opção, pagar à vista ou parcelar em 6 pagamentos. Qual que é a melhor opção de eu fazer? Não sei, depende do teu fluxo de caixa. Mas agora você nunca lançou isso, como é que você vai saber? Né? Então, exatamente, porque aí ele acaba se perdendo numa visibilidade de longo prazo, médio prazo, tomada de decisão, como você mesmo falou, eu pago com desconto à vista ou eu parcelo, mas eu não tenho caixa, então não adianta eu querer pagar. Mas como eu só coloquei as entradas, eu não coloquei as saídas, isso não atende. E sem contar que se ele estiver fazendo nesse caminho de processo, André, de colocar só as entradas e a saída, do ponto de vista contábil, eu preciso da informação. Então eu vou ter que pegar o extrato bancário da pessoa, que aí ela pode imprimir e mandar impresso, o que é muito ultrapassado, ou ela pode pegar e fazer tudo interligado dentro do sistema, já gerar os lastros contábeis, né, as transações financeiras, classificá-las e uma vez até projetá-las, nesse sentido, já. Se eu já estou sabendo que eu vou ter 10 aluguéis e eu consigo colocar 12 vezes ele ali, uma despesa recorrente, eu já projeto todo esse fluxo de caixa. E assim, gente, o fluxo de caixa dentro de uma clínica, ele é um ralo financeiro. E o que eu falo, e que a gente conversou um pouquinho também sobre isso, André, foi de que, assim, aí as pessoas se confundem. O médico se confunde a pessoa física com a jurídica. O que acontece? Acha que tem dinheiro, ele tira dinheiro, ele pega dinheiro, ele começa a fazer uma manobra financeira porque ele não tem visibilidade. Ele não tem profundidade nos dados financeiros dele. Mas ele pega a pessoa física, ele mistura com a pessoa jurídica. No final, a sua empresa médica dá resultado ou é a sua produção médica que dá resultado? Será que não era melhor você estar num coworking médico do que na sua própria clínica? Porque você não sabe nem fazer a gestão do financeiro para você entender. Se você está financiando a tua pessoa jurídica, a sua física está financiando a sua jurídica. Então, tem todas essas análises que precisam ser aprofundadas e que sim nascem com uma boa informação dentro do sistema. Então, é extremamente importante nisso. Agora, o caminho de deixar isso mais fácil,
mais otimizado, mais estruturado, está aí dentro, estamos correndo atrás, né, André? De parceria nossa para desenvolver e deixar um ciclo integrado para as informações não se perderem. É isso aí, eu acho que parte muito disso, né? Os sistemas eles têm que fornecer alguma ferramenta de ganho por estarem todo integrado, né? Eu acho que tem que, sei lá, o cara entrou lá no site da clínica e que contratou uma consulta, tem que refletir lá na contabilidade no final do mês. Entende? Então, se todo esse ciclo estiver bem desenhado, bem construído dentro do sistema, eu tenho certeza que ele vai saber, por exemplo, se ele está dando lucro ou prejuízo, que é uma coisa que muita clínica hoje não sabe, vem nos procurar justamente para assim, ó, pessoal, eu estou aqui, eu entro um monte de dinheiro e saio um monte de dinheiro e eu não sei se eu estou dando lucro, se estou dando prejuízo. Até uma coisa interessante que surge com certa frequência, depois que as pessoas começam a utilizar corretamente o sistema, elas conseguem entender que elas podem, por exemplo, contratar mais um médico para trabalhar com elas e fazer esse médico trazer resultado para a clínica. Entende? Isso é comum, eu vejo, a gente vê muito. Entende? É para tomada de decisão, né? Essas informações é para tomada de decisão. Isso aí. Então ele consegue ver, pô, eu estou fazendo 50 agendas aqui, está me gerando 100 mil reais por mês. Bah, se eu colocasse mais um cara aqui vai me custar tanto. Eu tenho esses dados, eu sei essa projeção. Se eu não tenho esses dados, eu não consigo projetar, eu não consigo calcular, não consigo saber se vai valer a pena eu colocar mais uma pessoa trabalhar comigo ou não. Exatamente. Eu falo que são as análises estratégicas, né? O fluxo de caixa te dá diversas análises. Estou gastando muito, estou gastando pouco, estou gerando caixa, para a gente ter uma ideia, né? Muitas vezes o médico não sabe se ele está gerando ou não, como eu falei, a física financia jurídica dele. Mas se a gente pensa em termos de uma venda, vamos pensar no longo prazo, numa estratégia, tá? Em clínicas de oftalmologia, clínicas de radiologia, clínicas que têm procedimento, elas estão sendo buscadas no mercado, André. Estão sendo avaliadas para serem adquiridas. E o primeiro indicador que é visto, que é o EBITDA, que é a questão da geração de caixa. Eles vão pagar múltiplos de geração de caixa. Isso implica o quê? Que muitas vezes o médico não tem nem ideia de quanto vale a empresa dele, porque ele nunca parou para saber qual é a geração de caixa dele, porque ele está se perdendo nas informações. Mas, bom, só amarrando as informações aí, a gente fala, importante, novamente, procedimentos, ter um bom usuário, colocar as informações no sistema e, da nossa parte, garantir que esteja tudo integrado para que não tenha retrabalho e não deixe de ser feita alguma parte, né? Exatamente. Bom, André, tem mais um ponto específico de ralos financeiros que a gente, na verdade, até o carro-chefe nosso da MIT-Fox, que é a questão de planejamento tributário. Esse é um impacto muito importante, eu te diria que é o segundo maior impacto, fica oscilando entre impactos financeiros que não são monitorados e que causam um grande ralo financeiro, é a parte de faturamento que nós já abordamos, e a segunda é o planejamento tributário. O planejamento tributário, muitas vezes, de uma clínica, ela tem oportunidades, tanto da esfera federal, como da esfera municipal, ou mesmo fazendo algum planejamento em relação à pessoa física, né? E aí eu entro que, para você fazer todo esse tipo de planejamento, você precisa de boas ferramentas, né? No seu entendimento do seu sistema, você acha que tem uma usabilidade? Como que você acha que os seus clientes, quando você fala, meus clientes muitas vezes não têm visibilidade de fluxo de caixa, você acha que do ponto de vista financeiro, de tributos, eles estão otimizados? Eu vejo muita clínica na pessoa física, sabe? Isso me dá, assim, até uma pergunta, Júlia, que a gente pode trocar uma ideia aqui, se é só conhecimento empírico mesmo, ou se tem fundamento, né? Mas eu vejo muita clínica pedindo para, por exemplo, faturo clínica nas nuvens aí na minha pessoa física. Pô, isso me dá um arrepio, sabe? Porque eu imagino que muitas outras coisas ele esteja fazendo na pessoa física, pagando imposto de renda, às vezes absurdo, enquanto que ele podia estar num dia para o outro, abrir uma pessoa jurídica, um processo que não, hoje em dia já não é
bicho de sete cabeças, né? A Meet Fox, por exemplo, ajuda muito as clínicas a fazerem isso e começar já a partir do outro mês a pagar menos imposto, né? Então, primeira, a impressão que eu tenho assim é que tem muita clínica ainda rodando na pessoa física, sabe? Aí Entendi. a gente começa a falar com eles e aí eles começam a entender que podem ir para a pessoa jurídica. Primeira coisa, emitir nota, né? Então, eles começam já, a gente tem tudo integrado dentro do sistema, a emissão da nota. Aí começam as dúvidas tributárias mesmo. Pô, mas eu me encaixo em qual questão tributária, né? É Entendi. simples, não é simples? O que que é? Eu acho que isso é a grande dúvida da maioria dos profissionais. Legal, bem interessante esse ponto seu. Isso acontece muito, mas é através de um estudo específico de faturamento e para entender como que funciona a clínica dele. Então vamos lá. Se ele é uma clínica, de repente, com um, dois consultórios, uma clínica odontológica ou uma clínica um pouco mais enxuta, com um prestador, um ou dois que estão ali dividindo os custos da clínica, eles conseguem navegar na pessoa física ainda, fazendo um livro caixa, André, onde eles vão colocar todas as receitas deles da pessoa física, então eles emitiram recibos, e aí eles estão recebendo na pessoa física. A contrapartida, e por isso que alguns podem já te pedir nessa linha, emita para minha pessoa física, ele põe todas as despesas que são atreladas à prestação de serviço médico ou odontológico relacionada à pessoa física dele, e aí eles fazem um net entre todas as entradas da pessoa física, menos todas as saídas da pessoa física, e se eles estiverem próximo, tendendo a zero, eles vão pagar zero de imposto, tá? Então, Entendi, é um certo. formato de planejamento tributário que vai variar do tamanho da estrutura que você tem. Se você me falar assim, Júlia, eu tenho uma clínica que eu atendo, é uma clínica de grandes procedimentos, é uma clínica que já fatura num valor relevante, o que eu te diria? Estar na pessoa física, provavelmente eles estarão levando um prejuízo tributário. Por quê? O que eu quero dizer nisso? Eu quero te dizer que, ao invés de eles estarem pagando 27,5%, seria o que eles estão pagando, se eles não tiverem, se eles estão com excesso de receita na pessoa física, eles poderiam estar contra numa pessoa jurídica, num lucro presumido, por exemplo, uns 10, vai depender de município para município e qual é a atividade que ele exerce. Mas pode estar navegando entre 10 e 15, não 27,5, entendeu, André? Então, Entendi. quando a gente deixa em aberto essa questão tributária de uma clínica, ao longo de 10 anos, de 15 anos de uma clínica, vão em torno de 1 milhão, 2 milhões. Tem clínicas oftalmológicas que a gente faz de grupos de 5 oftalmos, que a gente retroage 5 anos quando recolheu errado, e que eu posso te dizer, eles chegam a recuperar 3 milhões de reais que foram pagos Nossa, erroneamente nos últimos 5 anos. Porque não sim, sabia, pagou imposto numa alíquota errada, não usufruiu de benefícios que tinham direito, porque muitas vezes você está num contador generalista, ele não te dá a orientação correta. E para o sim, seu público, que é de clínicas, eu enfatizo, público de clínica tem que avaliar se é a pessoa física, se é a pessoa jurídica, e se optar pela pessoa jurídica, tem que otimizar via benefícios da esfera federal. E aí você vai ter uma otimização e vai evitar ter que, por exemplo, retroagir 5 anos e ter estragos de 3 milhões, 2 milhões, né? Então, é o que eu falo, a gente não está falando de valores assim pequenos, né? A gente está sim. falando de um longo, de um trabalho suado, que é o trabalho do médico e do dentista, e que muitas vezes acaba se perdendo dentro de processos e de sistemas subutilizados. Você não concorda comigo? Concordo. Principalmente em sistemas subutilizados e não ter o conhecimento disso que você acabou de apresentar aqui. Eu acho que buscando uma parceria de consultoria tributária é o que faz eles utilizarem melhor esse sistema. Eu estou Exato. entendendo que é um conjunto de coisas, sabe? Por exemplo, pô, eu vou lá para o lucro presumido, vamos supor, né? Eu entendo, faço análise lá para o lucro presumido. Se eu não lançar tudo isso dentro do sistema certinho para o meu contador saber lá, eu vou pagar mais imposto. Por quê? Porque eu não lancei minhas despesas, eu não sei direito quanto que eu recebi, essa diferença é o meu lucro, né? Falando a matemática simples aqui. Então, essa diferença é o meu lucro. Quanto de imposto eu tenho que pagar se eu não sei o lucro? Né? Então, eu acho que os sistemas são subutilizados e cada vez mais a gente tem sim, Júlia, que reforçar esse casamento entre
a boa utilização dos sistemas, um bom planejamento tributário e uma integração com os sistemas contábeis para que isso gere o valor correto para eles, né? Porque ele ganha tempo e ele evita de perder dinheiro via um planejamento tributário que, infelizmente, o que a gente tem para dizer é que o retorno, né, social, o retorno que a gente tem é pequeno, né, em relação à questão dessa parte tributária. Mas eu acho que, só recapitulando, essa questão tributária, sendo o terceiro ponto que a gente abordou, então a gente abordou faturamento, a gente abordou a questão das despesas, da importância de tê-las no sistema, e por último, o planejamento tributário, da importância de estar otimizado e utilizar o sistema para evitar. Só adicionando esse ponto, é o seguinte, André, em relação... o contador acaba tendo nessa integração um formato online, algo integrado, mas tem um adicional aqui também. Eu já vi clínicas que se perderam várias informações, como, por exemplo, a gente comentou da questão das guias na gaveta, a pessoa não passou uma informação e ela cai na malha fina, entendeu? Ela tem risco, ela é autuada por falta de informação, por não ter um processo adequado, ela acabou se perdendo ao longo do processo e é autuado por isso. Então, assim, tem que ter muito processo amarrado, tecnologia utilizada e uma boa administradora. Também vamos lá colocar recursos humanos aí na nossa live, né? Ter bons recursos humanos faz uma diferença também. Faz uma grande diferença. Bom, André, nossa conversa, a gente estava super esperando, né? Porque fazia tempo que a gente estava aqui nessa live. Sim, E não sim, tinha dado nossa. certo da outra vez. Mas ela passou super rápido, então acho que eu vou fazer uma pergunta, uma última pergunta em relação à sua recomendação final para um médico. Queria saber sua opinião, o que você recomenda dos seus tempos aí? Tem novidades tecnológicas? Trazer algum ponto relevante que você queira apontar para as pessoas, as pessoas que atuam na área de saúde? Eu acho que não dá para deixar da gente comentar um pouco, né, Júlia, sobre essa nova onda que vem de não contato, né? Então, de alguma maneira, muitas clínicas elas vão acabar também vindo para esse mundo digital para possibilitar atingir mais pacientes, para possibilitar atingir um público que às vezes não se conseguia atingir por estar distante muitas vezes. Então não tem como a gente não falar um pouco de que telemedicina é importante, teleconsulta, né? Eu concordo, é a bola da vez, né? A A bola telemedicina no meio da pandemia foi, na verdade, ajudou e realmente eu acho que é um ponto super relevante. tem que prestar atenção nisso, né? Tem que, claro, com as devidas seguranças, seguindo a legislação, seguindo as normas, mas não tem mais voltar atrás, tá? A minha opinião é que isso vai ficar permanente no Brasil e isso vai ser uma lei permanente. Outra coisa que a gente tem que visualizar muito bem é que as clínicas elas vão vir para o mundo digital e elas vão precisar ser uma referência digital, porque eu vou pesquisar, todo mundo usa o Dr. Google, né? Então eu vou lá pesquisar, pô, tô com dor de cabeça, tô com tais sintomas. Será que é a tua clínica que vai aparecer quando aparecer tais sintomas ou é a clínica do teu concorrente? Então as clínicas elas vão precisar encarar que elas vão precisar produzir conteúdo para os pacientes, para que os pacientes encontrem elas de uma maneira mais fácil lá no Google, no Dr. Google, e marque uma consulta online. Então, vai precisar de um site de referência, vai precisar trabalhar conteúdo, vai precisar trabalhar rede social. As clínicas elas têm que entender que elas são empresa como a Clínica nas Nuvens como o MITFocus o MITFocus investe e trabalha um monte de conteúdo para que os clientes da MITFocus encontrem e tenham ela como referência. Clínica nas Nuvens faz a mesma coisa. Eu trabalho conteúdo, eu trabalho referência para que quando alguém for procurar sobre sistema para a clínica, ache o Clínica nas Nuvens e não ache o meu concorrente. A minha observação para esse momento e para os próximos momentos é que isso vai acontecer na medicina também, na área de saúde em geral. Já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Eu não vou mais ligar na clínica falar com a secretária para agendar uma consulta. Eu vou procurar no Google, vou achar quem eu tenho mais referência lá na internet e vou agendar minha consulta e talvez eu apareça na consulta e talvez eu faça uma consulta online. Assim, André, eu achei que você fechou com chave de ouro.
porque eu acredito exatamente nisso. O que estamos em alta em telemedicina e mídias digitais, formas de serem encontradas, como fazer um bom ROI, que a gente chama Return on Investment. Não é sair gastando e pagando várias coisas e fazendo vídeos. Não, tem que ter uma estratégia, tem que ter um acompanhamento, tem que saber qual conteúdo gerar, o que tem de acordo com a norma, com a ética médica. Então, tem toda uma tratativa, mas não pode deixar de ser feito, André. Você está correto, não pode deixar de ser feito. É o tempo atual, não tem mais volta. um ralo. Exatamente, é mais um ralo. Quer dizer, é um tempo, é a atualidade, você vai ter que se informar e assim vai ser. E a pessoa que achar um médico, ela vai procurar no Google e ela precisa encontrar um site de um médico, ela precisa encontrar a formação do médico, aonde ele trabalha, qual é o corpo clínico daquela clínica. Então, tem aspectos digitais que o médico precisa aprofundar para que ele não fique fora de contexto. Então, eu achei que está excelente. E nessa linha, eu queria, sim, André, te agradecer. E também, só queria só falar uma coisa que eu vi que 2 pessoas mandaram. Essa live está, sim, gravada. Vai estar gravada no IGVT nosso. E também a gente vai passar para o YouTube e também passa esse material para o André. Então, fiquem tranquila, quem quiser acessar, temos essa live gravada. Beleza, ótimo. Então, André, é isso. Muito obrigado. Boa noite. Júlia, eu que agradeço. Foi um prazer aí trocar essas ideias aí contigo nessa noite. Muito bom. Obrigada, André. Tchau. Boa noite. Boa noite para todo mundo.